Salomão não precisava levantar a voz. E, francamente, quase nunca levantava. Ele governava com outra ferramenta, mais sutil e muito mais desconfortável. O silêncio que analisa. Havia algo em seus olhos, dizem as tradições, que deixava até os generais desconcertados. Você falava, e ele já sabia o que você não estava dizendo. Reza a lenda que ele julgava entre duas mulheres que disputavam um bebê. Ambas diziam ser a mãe. Não havia testemunhas, nem provas, apenas palavras. Então ele propôs o impensável: cortar a criança ao meio e dar metade para cada uma. Uma delas aceitou o veredito. A outra implorou para que a criança fosse dada à rival. E Salomão apenas assentiu. Não era sobre o bebê, era sobre a natureza humana, e ele a conhecia como poucos. Mas a verdade é que esse julgamento, por mais famoso que seja, era só um entre centenas. A corte de Salomão não era palco para discursos emocionados nem para apelações dramáticas. Era um lugar onde a mentira se sufocava antes de ganhar forma. Onde a justiça era exata, mas não necessariamente misericordiosa. Ele não buscava culpados, ele via padrões, comportamentos, intenções, jogos mentais. E isso tornava impossível enganá-lo. O rei lia pessoas como quem lê uma carta velha e familiar. Você, como cidadão comum, não temeria punições físicas. Não havia tortura pública nem execuções teatrais. Você temeria algo pior: ser visto, de verdade, ter sua vaidade, sua omissão ou sua cobiça desnudadas diante do trono. Ele dizia: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Provérbios 27, 19. Você podia esconder o que quisesse, mas não adiantava. Salomão acreditava que o coração, mais cedo ou mais tarde, se reflete. E ele estava sempre observando. Ele observava os velhos e os jovens, os estrangeiros e os juízes. E via que, por trás de todos os discursos, havia o mesmo impulso, o de escapar das consequências. E por isso ele escreveu: o tolo mostra logo o que pensa, mas o prudente guarda a sabedoria. Não era um conselho, era um aviso. Governar com sabedoria é uma virtude, viver sob ela nem sempre é um conforto. Porque o homem comum, quando erra, espera tempo para corrigir. Mas com Salomão, o erro era notado antes mesmo de ser cometido. Você já não sabia se era livre ou se estava apenas sendo testado. Cada gesto podia ser interpretado, cada silêncio uma confissão. E é por isso que muitos estudiosos dizem que Salomão, mesmo sem exércitos opressores ou prisões abarrotadas, governava com um poder mais forte que o medo. A percepção absoluta. E a percepção, quando é justa e fria, se torna insuportável para quem tem alma distraída. Viver um dia sob esse olhar não exigia força, exigia clareza interior. E essa, meu amigo, é uma das coisas mais difíceis de encontrar. A maioria das pessoas conhece o Templo de Salomão apenas pelo resultado final. Uma maravilha sagrada, coberta de ouro, onde a presença de Deus desceu como nuvem espessa. Mas poucos param para imaginar o que significava, na prática, levantar um santuário para o Eterno, com as próprias mãos, sem saber se viveriam para vê-lo pronto. Construí-lo levou 13 anos. Não 13 anos de cerimônias, mas de trabalho contínuo. Sol a pino, pedra pesada, silêncio imposto, milhares de trabalhadores israelitas e estrangeiros organizados como uma engrenagem, cada um com uma função, mas sem identidade. Ninguém lembrava seus nomes. A única coisa que importava era que a pedra se encaixasse. Segundo o texto de 1 Reis 6, 7, o templo era erguido sem o som de martelos ou ferramentas de ferro. Nada de barulho no monte sagrado. As pedras eram cortadas e ajustadas à distância, nos campos e nas pedreiras.
Isso quer dizer que cada bloco precisava ser preparado com uma precisão absoluta, porque uma vez transportado, ele não podia mais ser modificado. O erro não era tolerado. 1 centímetro fora da medida e o trabalho de semanas era descartado. E quem cometia o erro desaparecia discretamente do canteiro. O silêncio não era poético, era funcional, impessoal, assustador. Não havia cantos, nem risos, nem pausa. Apenas homens, suor e cálculo. Os materiais vinham de longe. Os famosos cedros do Líbano, cortados por fenícios, transportados pelo mar, arrastados por bois. O bronze vinha da região de Zarefate, trabalhado por artesãos especializados. O ouro era refinado em Tarsis, ou talvez em Ofir. A localização exata se perdeu com o tempo, mas o brilho ainda fascina. Tudo precisava chegar no tempo certo, ser purificado, moldado, testado. E tudo isso era para Deus. Só que a maioria dos que participava da obra nunca veria o interior do templo. Eles o erguiam, mas não entrariam. Não tocariam o altar. Não veriam a arca. A separação entre o sagrado e o comum era absoluta. O que você construía com as mãos não lhe pertencia. Você era útil, mas invisível. Salomão organizou o povo em 12 distritos administrativos, cada um responsável por prover recursos para a corte durante um mês do ano. 1 Reis 4. Era uma estratégia eficiente, mas rígida. Havia ordens, estatísticas, metas. Era o início de um modelo quase tributário. E o mais curioso, a própria tribo de Judá, da qual Salomão era descendente, foi poupada dessa obrigação. Um rei justo? Talvez. Um rei prático? Com certeza. Quem governava a construção era Hirão, artesão fenício de Tiro, descrito como cheio de sabedoria e entendimento. 2 Crônicas 2, 13. Ele era o engenheiro-chefe. Mas para o operário comum, Hirão era apenas uma voz distante, um padrão de exigência, um nome murmurado com receio. Ninguém sabia exatamente o que acontecia dentro do templo, apenas que cada falha atrasava a eternidade. Aos sábados, os mais religiosos recitavam: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127. 1. Mas durante a semana, o Senhor parecia muito distante, e a casa cada vez mais alta. Havia orgulho? Sim. Mas também havia dor, sacrifício e aquela sensação incômoda de que seu esforço servia a algo que você jamais entenderia por completo. E talvez fosse isso o mais poderoso do templo. Ele refletia o mundo de Salomão. Imenso, organizado, belo e ao mesmo tempo impessoal. Um projeto que transcendia o indivíduo, um monumento à ordem e à obediência. Salomão, se perguntado, talvez apenas diria: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Provérbios 27, 7. Ele não precisava convencer ninguém. Bastava construir. E você, no meio da poeira, do calor e do silêncio, continuava como uma pedra entre tantas partes de algo eterno e alheio. A sabedoria é linda nos livros, mas na prática custa caro. E o reinado de Salomão, embora celebrado por sua sabedoria, repousava sobre uma base concreta de tributos, cálculos e arrecadação sistemática que nem sempre soava tão justa quanto suas famosas decisões judiciais. Segundo o primeiro livro dos Reis 10, 14, Salomão recebia anualmente 666 talentos de ouro. Em números modernos, isso equivale a mais de 22 toneladas de ouro puro por ano, isso sem contar as rendas comerciais, as doações diplomáticas e os tributos indiretos. É um número simbólico, sim, mas também realista para o que se tornou o maior centro comercial, religioso e administrativo da região. De onde vinha tanto ouro?
vinha de quem estava abaixo. O reino foi dividido em 12 distritos administrativos, reis 4. Cada um com a responsabilidade de sustentar o palácio real durante um mês do ano. Era um sistema engenhoso, permitia que a carga fosse distribuída, mas nem sempre de forma igual. A tribo de Judá, por exemplo, terra natal de Salomão, foi isenta da tributação direta. Os demais proviam víveres, animais, azeite, vinho, cereais, tudo de forma organizada, mas obrigatória. Não havia negociação. A estrutura fiscal de Salomão era avançada. Ele possuía depósitos regionais, celeiros fortificados, caravanas bem escoltadas e uma rede de comércio que ia do Egito à Arábia, das montanhas do Líbano aos portos de Eilat. O ouro de Ofir era trazido por navios da frota conjunta com Irão, rei de Tiro, navios que levavam 3 anos para voltar, mas traziam riquezas exóticas, sândalo, pedras preciosas, macacos e pavões. O palácio exibia tudo isso, mas o povo via apenas as carroças saindo, as listas de cobrança e os levitas anotando. Aos olhos modernos, isso parece familiar. Um Estado centralizado, sofisticado e profundamente desigual. Só que aqui há um paradoxo, porque era Salomão quem dizia: melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios 16, 8. Era ele quem alertava contra o amor ao dinheiro, contra o orgulho dos poderosos, contra o acúmulo sem propósito. Mas seu próprio trono era sustentado por leões de ouro. Literalmente, seu trono tinha 12 leões esculpidos em ouro puro, 3 de cada lado dos degraus. Então, o que fazer com essa contradição? Talvez Salomão nunca tenha tentado esconder isso. Pelo contrário, talvez ele visse nisso a tragédia inevitável do poder. Ele sabia que toda riqueza é um fardo. Escreveu: o sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Eclesiastes 5:12. Ele não idealizava sua riqueza, apenas a gerenciava com a frieza de quem entende que o mundo não é construído com desejos, mas com estruturas. E quem vivia nessa estrutura? Camponeses, artesãos, pastores, mulheres que moíam trigo ao amanhecer, homens que carregavam ânforas, filhos que viam os pais voltarem cansados e silenciosos. Para essas pessoas, o reino de Salomão era uma promessa distante e bela, sim, mas de longe. Um palácio de justiça visto de fora. Claro, havia estabilidade. As guerras cessaram. O comércio prosperava. Mas o preço era a submissão a um sistema que não perguntava, apenas recolhia. Você entregava o melhor do campo, da vinha, da criação e via isso desaparecer no horizonte rumo a Jerusalém. E se reclamasse, ninguém o ouvia, porque a sabedoria do rei era para grandes decisões. Os pequenos ruídos do povo raramente chegavam ao trono. A posteridade o chamaria de sábio, o maior, e com razão. Mas para muitos que viveram sob seu reinado, ele foi também o arquiteto de um sistema onde justiça e eficiência não caminhavam necessariamente juntas. Salomão sabia disso. Ele não se iludia. Por isso escreveu: a opressão faz endoidecer até o sábio. Eclesiastes 7, 7. E talvez, por trás de toda aquela organização impecável, ele também tivesse dúvidas. Talvez por isso, no fim da vida, tenha olhado para tudo aquilo e dito: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas o sistema seguiu. E você, dentro dele, era mais uma engrenagem. Brilhava de longe, mas pesava por dentro. Nem toda sabedoria vem da luz. Algumas vêm do silêncio, outras da dor. E há aquelas que se escondem nas sombras, nas perguntas que ninguém ousa fazer. Salomão, por mais justo e racional que fosse, não ignorava as sombras. Ele apenas sabia usá-las. Segundo antigas tradições judaicas e textos posteriores, como o chamado Testamento de Salomão,
Compilado provavelmente entre os séculos I e III, o rei tinha um anel com um selo, presente dado por Deus através do arcanjo Miguel. Com ele, Salomão comandava demônios, e não apenas os prendia, os colocava para trabalhar. Dizem que foram eles, os espíritos caídos, os verdadeiros trabalhadores do templo. Que cada pedra assentada foi resultado de ordens dadas, não apenas a homens, mas a entidades invisíveis. Fato histórico? Dificilmente. Mas símbolo potente? Com certeza. Esse anel, mesmo sendo lenda, revela algo profundo. Salomão não era um rei comum. Ele transitava entre o mundo visível e o invisível. Não se contentava com o que podia ser contado, pesado ou medido. Ele queria compreender os mecanismos ocultos da criação. Queria saber os nomes, porque na tradição antiga, saber o nome de algo era ter poder sobre ele. Ele estudava tudo: animais, plantas, metais, sonhos. Falou sobre árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota da parede. 1 Reis 4, 33. Isso não é apenas botânica, é a busca por uma linguagem oculta do universo. Um vocabulário secreto que unia o natural e o espiritual. Salomão não separava a ciência de fé, nem fé de símbolo. Ele via um todo, e isso o aproximava perigosamente da fronteira. O povo, claro, não compreendia. Para muitos, ele era apenas um rei que sabia demais. E quem sabe demais, assusta. Havia rumores, murmúrios, algumas histórias nunca entraram nos textos oficiais. Falam de Salomão convocando espíritos para descobrir mentiras escondidas, prevendo motins, conversando com criaturas de outras camadas da existência. Falam de um rei que, no silêncio do seu aposento, ouvia vozes que não vinham do corredor. Era verdade? Era exagero? Pouco importa. Porque mesmo nos textos canônicos, como Provérbios e Eclesiastes, é possível sentir que Salomão carregava um peso raro, o peso de saber mais do que era suportável. Ele dizia: na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Eclesiastes 1, 18. Essa não é uma frase de alguém ingênuo, é de quem viu coisas demais. Mas esse conhecimento tinha um preço. Ao lidar com sombras, você deixa nelas uma parte de si. E talvez, no fim da vida, quando Salomão começou a construir templos para outros deuses, como relatado em 1 Reis 11, ele já não soubesse exatamente com quem falava à noite. A linha entre o rei e o mago é tênue, entre o sábio e o isolado, mais ainda. E você, vivendo sob esse rei, o que sentia? Respeito, sem dúvida. Fascínio, talvez. Mas, no fundo, medo. Porque você sabia que aquele homem era capaz de ver além do permitido. Ele não era apenas seu governante. Era alguém que lia o mundo com olhos que ninguém mais possuía. E num mundo tão exato, tão administrado, tão perfeito, o que mais assusta é saber que, atrás do ouro e da ordem, havia vozes, e que o próprio rei as escutava. A grande ironia do reinado de Salomão é que ele venceu tudo, e mesmo assim não venceu o tempo. Ele construiu o templo mais reverenciado do mundo antigo. Reuniu mais sabedoria do que qualquer homem antes dele. Acumulou ouro, paz, prestígio. Escreveu livros que seriam lidos por milênios. E ainda assim, no fim da vida, quando tudo estava diante dele, brilhoso e imóvel, Salomão se debruçou sobre seus próprios pensamentos e escreveu: vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1, 2. O homem mais sábio da terra chegou à conclusão de que nada daquilo importava tanto quanto diziam. Essa não era a frase de um derrotado. Era a frase de quem viu tudo por dentro. Porque quem governa por tanto tempo, quem assina tratados, julga conflitos, coordena obras, distribui tributos, vê filhos nascerem e velhos morrerem, esse homem não tem mais ilusões.
Ele entende o ciclo, entende o peso de carregar o presente com consciência do futuro. No auge do reino, tudo parecia eterno. O templo com suas pedras brancas e portas douradas, o trono com seus 12 leões de ouro, os jardins com figueiras e vinhedos. Mas Salomão sabia e dizia que não havia diferença entre o sábio e o tolo no final das contas. Pois o mesmo sucede ao sábio e ao tolo, e tudo será esquecido. Eclesiastes 2:16. Essa ideia o perseguiu. E por isso ele passou a falar como quem avisa, não como quem ensina. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Dizia Eclesiastes 7:2. Porque ali, na dor, o homem lembra que é finito. E esse é o princípio da sabedoria verdadeira, não a que resolve problemas, mas a que aceita o fim. Salomão não era mais um rei tentando manter o controle. Ele era um velho sentado entre colunas, ouvindo os ecos do próprio silêncio. O mundo ao redor funcionava, mas já não fazia sentido. Ele via as caravanas chegarem com ouro de Ofir, via os escribas anotando as quantias, via os administradores calculando tributos, via os sacerdotes recitando salmos, mas dentro dele crescia um pensamento incômodo. Quantas dessas ações resistiriam à erosão da memória? Ele tinha 1000 mulheres, dizem os textos, 1000 histórias, 1000 pactos, 1000 alianças, mas com o tempo todas soavam iguais, todas passageiras. Nenhuma o salvava da constatação cruel que ele mesmo escreveu. Aquilo que foi é o que será, e aquilo que se fez é o que se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1. Joe, viver sob esse rei, nos seus últimos anos, era diferente. O olhar dele já não julgava, observava. A voz dele já não ordenava, murmurava. A sabedoria dele já não cortava como espada, era como brisa morna. Não fere, mas também não consola. E para o povo que restava, prosperidade sim, paz sim, mas também um sentimento estranho de que se vivia num tempo emprestado, que tudo aquilo era belo mas frágil. Como uma escultura feita de sal, o rei sabia que seria esquecido, que seus filhos brigariam, que o reino se dividiria, que os deuses estrangeiros entrariam pelas portas que ele mesmo abriu. E mesmo assim, ele não tentou impedir. Apenas registrou: a palavra dos sábios é ouvida em silêncio, mais do que o clamor do que governa entre tolos. Eclesiastes 9:17. Talvez, no fundo, ele desejasse que alguém, algum leitor, algum camponês, algum filho entendesse, que alguém percebesse o aviso disfarçado de sabedoria, que toda grandeza sem alma é apenas um intervalo antes da ruína. No fim das contas, Salomão não foi apenas um rei sábio, foi um homem que enxergou demais. Ele construiu, organizou, escreveu, julgou, e depois olhou para tudo isso e disse: vaidade. Sua história não nos convida à admiração, mas à reflexão, porque o verdadeiro peso de seu reinado não está nas riquezas ou no templo, mas na coragem de admitir que nada disso dura. Você não sobreviveria um dia no reino dele, não porque era duro demais, mas porque era lúcido demais. E a lucidez, como o ouro, brilha, mas queima. Se essa história fez você pensar, ou pelo menos respirar mais devagar por um instante, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui, a gente não promete respostas fáceis, mas compartilha perguntas que valem a pena. E se Salomão ainda fala com você, é sinal de que estamos no caminho certo.